Queridos irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, de 25 a 37, porque esse texto servirá de base para a nossa reflexão bíblica desta noite. E nós refletiremos juntos sobre o tema amar ao próximo como a si mesmo. O texto nos diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém. Queridos, vamos entender primeiro a história. Nessa passagem que nós lemos, nós temos um intérprete da lei que procura Jesus. Esse intérprete da lei, ele inclusive no diálogo, ele demonstra um bom conhecimento da lei, um ótimo conhecimento da lei. Ele de fato conhecia bastante a lei, e ele busca Jesus, meio que testando, provando Jesus, como nós vemos em outras passagens também. E ele faz uma pergunta inicial, uma pergunta que inicia todo o diálogo restante. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É o que está no versículo 25. Ele imaginava o quê? Que Jesus iria aconselhar, iria receitar alguns ritos, algumas cerimônias, que levassem alguém a alcançar a vida eterna, que era isso que ele deveria cumprir. E com o currículo que ele possuía, possivelmente ele já fazia ou participava de tais cerimônias. Mas Jesus surpreende ao responder com uma pergunta, ou melhor, com 2. Ao responder, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele oferece uma resposta sensacional. Ele oferece uma resposta fantástica. Ele responde exatamente o que Jesus ensina. A mesma visão de que Jesus vai demonstrar quando ele resume toda a lei. Então ele responde para Jesus que a lei se resumia no fato de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu fico imaginando Jesus dando uau, dando até um soco no ar, comemorando essa resposta, porque ela era incomum. Com tantos ritos cerimoniais, com um código de leis paralelo criado, em que as pessoas deveriam seguir aquilo, em que até cuspir no chão num dia de sábado era considerado pecado, porque aquilo poderia germinar uma possível semente que estivesse ali. Vivendo uma teologia neurótica dessa, é surpreendente que esse homem ofereça uma resposta tão precisa, tão clara e tão alinhada com Jesus.
E aqui eu quero fazer a minha primeira parada. A meu juízo, nós nos parecemos com esse homem. O que você já sabe da palavra de Deus, o que você já conhece da palavra de Deus, possivelmente todos aqui, se não todos, mas muitos com certeza, faz com que a gente também possa assinar embaixo o que esse homem disse. Nós poderíamos hoje, conversando com alguém, e se alguém dissesse assim para nós, olha, mas o que Deus quer das pessoas? O que agrada a Deus? Nós poderíamos oferecer essa resposta. São só duas coisas que Deus quer que você faça, se ele não for cristão. Se ele for cristão, tem uma terceira, que é fazer discípulos de Jesus, mas se não é de Jesus, não pode fazer discípulos de Jesus. Primeiro tem que se tornar discípulo, para depois fazer discípulo. Mas para alguém que ainda não tenha a salvação em Cristo Jesus, nós, numa conversa, num bate-papo, num café, num encontro, numa troca de mensagens, nós poderíamos oferecer: rapaz, tem um monte de igreja, tem um monte de coisa, mas eu quero te dizer uma coisa, você foca em duas coisas, você foca em amar a Deus, acima de todas as coisas, acima de todos os seus amores, e você foca em amar o teu próximo como você mesmo. Nós nos parecemos com esse homem, nós poderíamos dar essa resposta hoje. Esse homem poderia ser parte do nosso grupo, caminhar conosco se estivesse nessa geração. Há um alinhamento entre aquilo que nós cremos e aquilo que aquele homem cria e verbalizou para Jesus, e que é parte do seu acerto, inclusive. Então isso, em primeiro lugar, me dá paz, de que aquilo que eu tenho ensinado para os irmãos, de aquilo que nós estamos construindo como igreja, está na direção certa, porque Jesus disse que estava certa a resposta. Quando ele afirma isso, Jesus diz: é isso aí, uau, valeu, é isso mesmo. Só que a conversa não termina aqui. E, portanto, as reflexões que virão no depois, tem tudo a ver com a nossa vida, visto que nós somos parecidos com esse homem. Olha o que Jesus responde: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Faça isso e você viverá. Jesus começa a lançar aqui uma reflexão importante, fundamental, para entendermos e para aquele homem entender, e hoje nós, que amar ao próximo não pode ser apenas uma construção intelectual. A parte intelectual, a parte do aprendizado, a parte cognitiva estava 10, estava jóia, estava perfeita. Jesus não faz uma ressalva ao que ele fala. Mas Jesus lança aquele homem para uma reflexão: o que você tem feito com isso que você crê? O que você crê tem gerado em você que tipo de atitude, que tipo de ação? A teoria está perfeita, e a teoria não é ruim, irmãos. Uma teoria ruim, Jesus já teria que consertar. Jesus nem poderia falar da prática se a teoria estivesse equivocada. Então não veja como um problema, mas como algo bom. Mas o que nós fazemos, o que aquele homem fazia, iria determinar exatamente se ele amava o seu próximo ou não, e não apenas o que ele cria. O que ele cria a respeito da palavra de Deus deveria gerar nele ações alinhadas com a sua crença, com a sua fé, com o seu conhecimento da palavra de Deus. E aí, então, para exemplificar, para que ficasse claro que eram atitudes e não apenas uma construção intelectual apenas, que não apenas uma teoria, Jesus conta uma história. E essa história, as histórias de Jesus, irmãos, a história de Jesus é outro nível, gente. A história de Jesus é muito acima. A história de Jesus, que Jesus conta, cada pedacinho que você pega, tu tem que parar e olhar, porque tem alguma pérola, tem algo de muito valor ali. Primeira coisa que eu quero dizer para você: quando ele é perguntado pelo homem,
Então, quem era o próximo dele? Então, quem é meu próximo? A intenção do coração do homem já era se justificar. Porque quando Jesus lançou para a ideia de fazer, ele já deu um passo atrás. Então, deixa eu me justificar aqui, Jesus. Vamos começar pelo seguinte: o texto diz isso, que buscando se justificar, então já havia um problema em transformar em prática a sua boa teoria. Porque se a prática fosse boa, ele não precisava querer se justificar. Mas como o problema era na parte prática, ele tenta se justificar, jogando uma banana de dinamite no colo de Jesus. Tá, mas quem é o meu próximo? Por quê? Porque no contexto dele, na cultura daqueles dias, quem era o próximo que o judeu achava que era? Quem ele concebia que era o próximo? O clã. Eles viviam em clãs, ou seja, você tinha lá o patriarca, as gerações abaixo, filhos, netos, bisnetos. Aquilo era a grande família. A grande família era aquilo ali mesmo. Eles viviam juntos. A liderança patriarcal, o homem como figura de liderança sempre, a mulher sempre vinculada ao homem, seja porque era esposa, seja porque era filha. A questão da descendência é fundamental para a manutenção do clã. Então, quem era o próximo a quem ele deveria amar? O clã, aquele com quem ele tinha uma relação de reciprocidade. Ele dava e recebia. Então, no entendimento desse homem, que reflete o entendimento daqueles dias, o próximo era alguém que ele tinha relações de reciprocidade. E olha só a história que Jesus vai contar para confrontar esse pensamento. O próximo para a vida dele era alguém da raça dele, do convívio dele, parecido com ele, igual a ele, em que eles tinham uma troca. Aí Jesus começa, então, a contar uma história que tem tem 4 personagens, 3 têm em comum que eles estão passando por uma estrada de Jerusalém a Jericó, e eles vão passar por um homem caído, um homem que foi pego por salteadores, e não conseguia, ele estava vivo ainda, mas ele não conseguia sozinho se erguer, ele não conseguia, ele precisava de cuidados, e ele precisava de cuidados naquele momento. O primeiro personagem que passa é o sacerdote, o segundo é o levita. Ambos, Jesus aponta, Jesus ilumina, Jesus coloca o farol na estrutura religiosa daqueles dias. Ele pega 2 símbolos da estrutura religiosa e coloca em evidência. Primeiro passa o sacerdote se desvia, depois passa o levita, que faz a mesma coisa. E aí eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Eles tinham motivos teológicos para se desviar daquele homem. Por exemplo, vocês se lembram que a mulher, quando ela estava no período da sua menstruação, e, portanto, ela era uma mulher que estava sangrando, ela era considerada impura? Vocês sabem disso? Sim ou não? Isso é teologia. No entendimento teológico daqueles dias, o sangue era impuro. Portanto, como que o sacerdote e o levita, que estavam indo para ministrar no templo, se contaminariam espiritualmente porque aquele homem estava sangrando? Eles não poderiam, isso interferiria no exercício ministerial deles. O sacerdote e o levita, preocupados em servir a Deus, em agradar a Deus, em honrar a Deus, eles se desviam daquele homem para não se contaminar com aquele homem, para chegarem até o templo. Isso faria muito sentido para esse homem com quem Jesus estava conversando. Nós é que estranhamos,
Nós é que dizemos assim, mas que absurdo. Mas ele não. Ele não. Na cultura dele, aquela era a paisagem que ele estava acostumado. Ele não estranharia isso. E ele levantaria argumentos, eu coloquei alguns, ainda existem outros, mas eu não quero entrar nessas minúcias, para dizer, olha, o sacerdote não está ele não pode ser reprovado, o levita não teve uma atitude reprovável, porque eles se desviaram, porque eles se contaminariam. E aí vem o samaritano. Olha quem Jesus pegou, gente, para contrastar com o sistema religioso. Quem era o samaritano? O samaritano era o meio judeu. O judeu que não manteve exatamente a pureza de se casar com mulheres do próprio povo. Então ele procurou mulheres de um outro povo, e ele gerou família, gerou descendência, teve família, foi construindo a vida, e eles foram se multiplicando, mas corria no sangue do samaritano o sangue judeu. E ele era extremamente desprezado, completamente desprezado. É esse que vem descendo. Depois do sacerdote e depois do levita. O que a gente tem até a aparição do samaritano? A gente tem uma reflexão. Qual é a reflexão? O sacerdote e o levita, mesmo bem intencionados, eles fizeram o que agrada a Deus? Isso é o que se impõe aqui até o momento. Eles tinham uma boa intenção. Boa intenção é suficiente. Porque esse é o ponto. Eles não agiram levianamente, eles não agiram de má fé. Para cumprir o cerimonialismo religioso, eles se distanciaram de uma pessoa. Para cumprir bem a cerimônia da qual eles estavam responsáveis por ela, eles passaram longe de uma pessoa que precisava de ajuda. Esse é o ponto central do que Jesus quer ensinar. E ele vai revelar isso com a aparição do samaritano, que era o improvável, que era o desprezado. E quando o samaritano entra, Jesus pega aquilo que aquele a quem o religioso censurava, dizendo, esse cara não tem Deus, esse cara não tem relacionamento com Deus, esse cara não tem nada a ver com Deus. Olha o que ele fez, ele é um desobediente, ele é um pecador, ele é impuro. Ele se misturou. E vai colocá-lo como um padrão daquilo que agrada a Deus. Porque o que o samaritano faz? Eu poderia resumir com 3 sentenças. A primeira, ele não perdeu a oportunidade de abençoar. Essa é a primeira coisa. Ele não perde a oportunidade de abençoar. Ele está em viagem, ele tem os compromissos dele, ele tem a agenda dele, ele tem as coisas dele, mas ele para. E quando ele para, ele vê uma pessoa. E quando ele vê uma pessoa fragilizada. Ele vê uma pessoa que precisa de cuidados. E ele não se distancia dela, ao contrário. Ele toma aquela pessoa como uma responsabilidade dele. Ao tomar essa atitude, o que ele está fazendo? Ele está escolhendo abençoar uma pessoa. E uma pessoa que lhe era estranha, que não era naquele relacionamento de reciprocidade que se estava acostumado, que não era alguém do clã dele, que estava caído, que tinha passado mal, que tinha sido agredido ou qualquer coisa. Não, era um estranho, para quebrar exatamente a ideia de que o próximo é alguém que nós trocamos coisas com ele. Jesus quebra a relação de reciprocidade, porque aquele homem nada deu e possivelmente, ou talvez, nem viesse a dar nada em troca da ajuda que estava recebendo.
Então, em primeiro lugar, ele não perde a oportunidade de abençoar. Em segundo lugar, ele multiplica na vida daquele homem o que ele tinha recebido de Deus. Os irmãos conseguem perceber isso no texto? Deus tinha dado para ele um jumento, que facilitava a jornada dele, a viagem dele. Ele não estava viajando a pé, estava viajando com um animal. Fosse para carregar carga, ou fosse para poupar das suas caminhadas, ele tinha esse animal, e ele toma o homem e coloca sobre o animal. Ele carregava azeite e vinho, que também eram elementos usados na adoração, mas ele derrama para cuidar da pessoa. Ele faz da pessoa o altar. Ele faz daquele que precisava o alvo da sua entrega. Ao derramar azeite e vinho sobre o homem, ele está multiplicando aquilo que ele havia recebido de Deus. Ao deixar pago a conta e a dizer que se houvesse um custo maior do que aquele que ele estava deixando, ele estava, mais uma vez, multiplicando na vida daquele homem, estendendo aquele homem ao que ele recebeu de Deus. E você percebe que ele é alguém que tem crédito na praça, que isso está por detrás, mas as histórias de Jesus são fantásticas, porque o judeu desacreditava o samaritano. Ele não confiava no samaritano, ele desconfiava não é nem desconfiava, ele julgava menor, mas o texto diz que o samaritano abençoa com recursos financeiros para que o homem fosse cuidado, e ainda diz, se houver um outro custo além desse, é comigo. E o sujeito aceita isso, confiando o quê? Na palavra do samaritano. Terceiro, ele se compadece daquele que sofre. E essa frase é deixada para o final, como que explicando o porquê ele fez o que fez. Porque o seu coração se compadeceu de alguém que sofria e precisava de ajuda. 3 coisas. Ele não perdeu a oportunidade de abençoar. Ele multiplicou na vida do outro aquilo que ele tinha recebido de Deus. E ele é quem se compadeceu daquele que sofria. O sacerdote e o levita, eles falharam nisso. Preocupados com o que estavam preocupados, atentos à letra da lei, atentos a uns códigos, eles se esqueceram daquilo que é a essência, daquilo que agrada a Deus, e que o próprio homem tinha dito que era o que agradava a Deus, quando respondeu a Jesus. O odiado samaritano adora a Deus, ao servir aquele homem. O texto já poderia terminar aqui, mas ele é mais fantástico ainda, porque olha como ele avança. Dalvson, passa um pouquinho mais para o pessoal ver. Olha a pergunta que Jesus faz para o homem. Qual que tinha sido a pergunta do homem para Jesus? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Olha o que Jesus pergunta para ele. Quem você diria desses 3 que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Olha a diferença. O homem, quando pergunta a Jesus, ele diz, quem é o meu próximo? Ele está olhando para ele, é a partir dele, é o meu próximo. E Jesus pergunta, quem é o próximo daquele que está caído, fragilizado, precisando de ajuda? Quem será o próximo daquela pessoa? O foco de Jesus era na pessoa caída, naquele que mais precisava, daquele que estava falido, quebrado. Jesus está perguntando para o homem,
quem se tornou o próximo daquele que estava caído. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas é: eu serei próximo de quem na caminhada da minha vida? De quem eu tenho me aproximado? Quem são as pessoas frágeis que eu me aproximo para não perder a oportunidade de abençoá-las, multiplicando com elas o que Deus me deu, repartindo na vida delas, fazendo chegar até elas aquilo que Deus já me deu, movido por um sentimento de amor e de compaixão. Todas as vezes que nós fazemos isso com alguém, nós nos tornamos próximo de alguém. A pergunta não pode ser quem é o meu próximo, mas é de quem eu escolho ser próximo. Por isso que Jesus disse para aquele homem: vá e faça isso que você acabou de me dizer. Vá e escolha alguém, se aproxime de alguém, se aproxime de uma família, se aproxime de uma pessoa que esteja em situação vulnerável, frágil, caído, seja emocionalmente, espiritualmente, materialmente, qualquer mente que você colocar, você pode se tornar próximo, se você for e fizer aquilo que você já crê. Percebe que não existe próximo? Isso é incrível nesse texto, irmãos. Não existe um próximo pré-concebido. O homem estava lá caído. Ele foi alguém. O próximo dele foi o sacerdote? Não, não foi. Foi o levita? Não, não foi. Foi o samaritano. Porque o samaritano se fez próximo daquele que estava caído. Quem é o seu próximo? Hoje, dia 3 de abril de 2022, quem é o seu próximo? Existe algum próximo na sua agenda, como parte do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo? Existe alguém no teu radar? Existe alguém que é alvo da sua vida, da sua família, para que você possa escolher abençoar, para que você possa multiplicar com ela as bênçãos que tem recebido, para que você possa estender as bênçãos até além do seu clã de reciprocidade? É isso que Jesus está nos confrontando a todos nessa noite. Confrontou aquele homem naqueles dias e confronta a nós. Saiamos por aquelas portas e façamos próximos. Nos tornemos próximos de alguém, de famílias, de quem quer que seja, não para dar a elas aquilo que nós não temos, aquilo que nós não podemos, e todos nós temos limites, mas para compartilhar com elas aquilo que nós já recebemos de Deus, e nós já recebemos de Deus o suficiente para escolhermos abençoar vidas e derramar sobre elas, como gratidão a Deus, aquilo que Ele já nos deu. Esse é o evangelho que agrada a Deus. Não há um próximo, nós é que nos tornamos próximos de alguém fragilizado na nossa jornada. De quem você escolhe se aproximar? Quem que está na jornada da sua vida, no caminho da sua vida, e que está em condição frágil, vulnerável, precisando de cuidados, precisando daquilo que Deus já te deu, precisando daquilo que você tem? Escolha se aproximar.
Escolha se aproximar como parte da sua adoração. Derrama sobre essa vida o azeite. Unja essa vida. Derrame sobre essa vida o vinagre. Derrame sobre essa vida o que Deus já te deu. Põe no teu carro. Leve a um médico. Compre o remédio. Pague o exame. Ofereça uma oportunidade de trabalho. Estenda a mão. Se torne próximo de alguém. Escolha ser próximo de uma família. É o que Deus quer. Deus quer que o amemos acima de todas as coisas, mas que nós sejamos para alguém uma sombra, uma silhueta daquilo que Ele é para nós, porque nós é que estávamos caídos, sem nenhuma chance, e Jesus se tornou o nosso próximo. Jesus nos socorreu. Jesus nos ergueu. Jesus nos curou. Ele se aproximou de nós, fedidos como estávamos, sujos como estávamos, quebrados como estávamos. Deus enviou o seu Filho para se tornar o próximo da nossa vida. Ele foi o nosso próximo. Ele é o nosso próximo. E se nós queremos viver para Ele, amá-lo acima de todas as coisas, nós precisamos sair daqui hoje escolhendo ser o próximo da vida de alguém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo agir do Teu Espírito em nosso meio. Muito obrigado pelos ensinos da Tua palavra, tão ricos, preciosos, pérolas de grande valor, Deus. Deus, nós queremos aprender a amar as pessoas como a nós mesmos. E isso é muito maior do que nós, Deus. Isso é muito maior do que as nossas forças. E nós te pedimos que nos conduza a isso, Deus. Nós queremos ser mais parecidos com o samaritano, porque muitas vezes nós só conseguimos ser como o sacerdote ou como o levita. Isso não é o que o Senhor quer. Isso não honra, não agrada e não revela ao mundo o caráter do Senhor. Não te honra, Deus. Não alegra teu coração. Deus, ensina-nos a não perder as oportunidades. Elas estão em todo tempo. Ensina-nos, Deus, a termos um coração mais generoso, de que aquilo que abençoarmos vidas não vai faltar para nós, porque o Senhor é o nosso provedor. Ensina-nos, Deus, a nos tornarmos o próximo da vida de alguém que está perto de nós, fragilizado, perdido, quebrado. Faz isso com a minha vida, com a vida dos meus irmãos que aqui estão, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus.